Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e é com alegria que estamos chegando a todos com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é exagero, mas antes da nossa meditação eu quero lembrar que todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Você que está me assistindo é convidado a estar conosco em um de nossos cultos. Terça, na quarta, 15 horas, na quinta-feira, nas células, que os grupos que reúnem nos lares às 20 horas, no sábado às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo de manhã a escola bíblica às 9 horas da manhã e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. A nossa palavra aqui hoje é sobre exagero. Todo e qualquer excesso na vida, ele não é aceito, não é bem-vindo, porque os excessos, os extremos, sempre são prejudicial. Seja para mais, seja para menos, eles são prejudicial. Então eu quero estar falando aqui sobre exagero, porque a proposta para a vida, na verdade, é buscar o equilíbrio. E o nosso foco hoje é sobre disciplina. A disciplina não pode ser nem para mais e nem para menos. A disciplina precisa ser equilibrada. E a palavra de Deus, ela traz ensinamentos muito preciosos para nós nesse sentido. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, precisamente no verso 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Quero ler novamente. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, ou seja, alguém tendo relação sexual com a madrasta. Esta era a situação e Paulo, então, ele orienta aquela igreja para tomar medidas. No verso 2 assim: e contudo andais vós ensoberbecido e não chegaste a lamentar pelo que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como já estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunido no meu espírito com o poder de Jesus e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu quero me ater nesses versículos e pensar com você sobre esta questão da disciplina da igreja em Coríntios. Um homem que ousou estar mantendo uma relação amorosa com a sua madrasta e a igreja passivamente assistindo aquilo e dizendo que não, o amor, nós, em nome do amor, aceitar aquilo passivamente. O apóstolo Paulo, ele escreve para essa igreja dizendo: olha, isso vocês não podem tolerar, nem mesmo entre os pagãos existe tais práticas. E vocês, em nome da boa relação, da boa vizinhança, em nome do amor, vocês estão aceitando. Isso não é o amor. Quem ama, ele corrige. Quem ama, ele disciplina. Então, a igreja recebeu essa orientação do apóstolo Paulo e eles tomaram as medidas. Só que as medidas que esta igreja tomou, ela foi em extremo. Eles não souberam dosar. Por isso que na segunda carta, Paulo escreve agora para corrigir o excesso. Por isso que eu estou falando aqui sobre exagero. A disciplina não pode ser nem para mais e nem para menos. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo, a essa mesma igreja, ele diz o seguinte:
Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a de vocês, de todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos os desígnios, os ardis, os planos do diabo. Então eu estou lendo agora na segunda carta, capítulo 2, a partir do verso 5 até o versículo 11. Então, deixa eu pensar com você aqui, para você se situar. A igreja de Coríntios, em nome do amor, ela estava tolerando tudo. O apóstolo Paulo falou assim: vocês não podem agir assim. Vocês têm que disciplinar essa pessoa. Vocês não podem permitir, tolerar isso no meio de vocês, de uma comunidade que professa a fé em um Deus santo. Vocês não podem tolerar isso. E eles foram para o extremo. Eles puniram essa pessoa, tiraram essa pessoa da relação, e essa pessoa queria continuar, arrependeu, queria continuar, e eles não queriam mais ter relacionamento com essa pessoa. Eles não queriam. Ficaram magoados, ficaram chateados. Paulo falou assim: se vocês agirem assim, tudo que o diabo quer, por isso que ele conclui assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoreis os desígnios, ou seja, os planos do diabo, agir extremamente. Então o equilíbrio é que precisa ser colocado nas disciplinas, seja no âmbito da família, seja numa empresa, seja na escola, seja onde for. Porque uma pessoa que tolera, uma pessoa que aceita, ele não pode reclamar daquilo que ele permite. Nenhum de nós podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Vou dar um exemplo aqui, vou trazer isso para o âmbito da família. Um pai que permite que o filho grita com ele, um pai que permite que o filho faz alvoroço dentro de casa, ele não pode ficar reclamando, porque ele que permitiu, ele que aceitou. Se eu permitir que alguém, de maneira inconveniente, faça brincadeira indevida comigo, eu não posso reclamar. Eu tenho que colocar a pessoa no lugar dela, porque quem faz ser respeitado sou eu que tenho que fazer que as pessoas me respeitem. E é dando respeito e exigindo respeito. No caso da igreja aqui, a igreja tinha esse cidadão que achava normal ele ter um relacionamento com a sua madrasta. Paulo falou assim: vocês não podem, em hipótese alguma, permitir que nem mesmo entre os pagãos alguém usa dessa situação. Tamanha ultragem. E aí eles foram para o extremo. Eles foram para o extremo de tal maneira que eles excluíram essa pessoa, e essa pessoa buscava agora reconciliar, eles não aceitavam. E assim também tem sido em muitas famílias. Tem família, é o seguinte, que os pais, eles vão deixando os filhos fazer o que quiser. Depois o filho vai lá, escreve um palavrão, ele pega um porrete e quer bater no filho, quer matar o filho, quer espancar o filho. Ele permite o filho chegar a qualquer hora. Depois o filho, ele envolve com
companhias inconveniente, indevida, ele quer bater no filho e espancar o filho. Não é por aí. Por isso que nós estamos falando aqui sobre a disciplina. Precisa ser dosada, precisa de ser equilibrada. Então a moderação, tudo isso, aliás, a Bíblia, ela está recheada de ensinamento, onde nós precisamos ser pessoas comedidas, ou seja, pessoas ponderadas, pessoas que saibam discernir, agir de acordo com a situação. Então, imagina alguém que tem uma empresa. Ele tem uma empresa e ele permite que os funcionários façam o que quiser. Depois ele começa a reclamar com as outras pessoas. Aqui é assim, essa pessoa é imprestável. Mas quem que permitiu? Ou a pessoa começou a levar as coisas e ele deixou. Ou então a pessoa usou ali de chegar a qualquer hora no serviço e ele não coloca limite. Ele não avisou, não fez uma reunião dizendo, olha, eu não sei se vocês estão confundindo aqui essa empresa, aqui não é a casa de ninguém, aqui tem norma, aqui tem horário de chegar, aqui tem horário de sair, aqui tem horário para almoçar. Mas aí ele não coloca limite, ele não estabelece padrão, ele não faz uma reunião. E aí depois ele manda o funcionário embora sem, sumariamente. E o funcionário vai levar ele lá na justiça. E aí vai falar assim, qual que era o seu horário de iniciar lá no trabalho? Não tem horário, não, é a hora que chega, é a hora que sai. Vezes e vezes eu saí de lá tantas horas, tarde da noite. Mas que hora você chegou? Eu cheguei 10 horas, 2 horas da tarde, etc. Porque não tinha norma. E aonde não há norma? Então a igreja do Senhor, ela tem norma. Eu estou falando da igreja de Cristo, porque existe muitos aqui que definem como igreja, mas é a verdadeira Babel. É como um lar que é uma verdadeira Babel. Por isso que família, Jesus, os ensinamentos apostólicos, diz assim, aquele que não cuida bem da sua família não é apto para cuidar da igreja de Deus. A família tem que ter norma. É uma figura, é uma ilustração da igreja como família. E a família de Deus precisa de ter, e tudo com amor. Sem o amor, nada, qualquer esforço, qualquer empenho. Então, as pessoas estão chegando para a comunidade. Elas precisam ser informadas dos seus direitos e deveres. Elas precisam ser informadas das normas. Elas precisam ser consciente daquilo que as normas daquela instituição. E aí as pessoas falam assim, não, mas a pessoa não é adivinho. Aliás, nós temos aqui as Sagradas Escrituras, mas precisa ser exposta às Escrituras, precisa ser colocada a palavra de Deus. E assim também, trazendo para o lar, a família, o pai e a mãe, ele precisa de mostrar para o filho aonde ele quer chegar. Tem que apontar o caminho. Ele não pode esperar que o filho seja um adivinho. Ele não pode esperar que um pequeno tenha o comportamento de um adulto. Então ele precisa ser ensinado quantas vezes errar com amor e está aberto para a reconciliação. E a queixa aqui, Paulo falou assim, vocês estão dando lugar ao diabo. Quantos pais que ele corrige o filho fica de mal dele? Fica inimigo dele. E aí vai ver o histórico, o pai nunca corrigiu com amor, nunca explicou, nunca sentou para falar frente a frente. E assim acontece no lar, acontece na empresa, acontece na igreja, acontece na escola, porque não se faz uma demonstração clara e onde quer mostrar com amor por que se exige isso, por que se espera isso. Querido, a vida é fácil. A vida é muito fácil quando há disciplina, quando há um caminho a percorrer, quando há uma indicação do ponto de chegada. E quando nós fazemos isso, torna a vida fácil. E eu estou aqui para te dizer que há um Deus que Ele quer que nós sejamos pessoas equilibradas,
não com exagero, nem para mais e nem para menos. É como uma comida que exige um tempero. O tempero não pode ser nem para mais e nem para menos. A disciplina, ela precisa ser comedida. Aliás, o nosso Deus, se você estudar as Escrituras e ver a essência do ensinamento, o espírito da palavra aqui, ele busca equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz assim, não seja demasiadamente justo. Ela está falando sobre que você pode fracassar e punir a si mesmo. Ou seja, nós precisamos de ter um norte e caminhar. Exagero, seja ele de qualquer área da nossa vida, ele é nocivo. Qualquer extremo ele é nocivo. Então, se você que está me assistindo, tem alguém que está fora do padrão, você precisa de ensinar com paz, com tranquilidade. Ou seja, ajudar essa pessoa a entrar nos trilhos. E nem ficar, perder o controle. Porque tudo que se irou, aliás, a Bíblia diz o seguinte, que se nós iramos, eu vou finalizar essa meditação aqui, lendo um versículo, que você que está me assistindo, deveria até memorizar este versículo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você ficou irado, seja numa reunião para tratar de questões da sua empresa, seja para tratar uma questão de uma reunião de família, seja uma questão de igreja, seja em qualquer área, se você perdeu o equilíbrio, ouça o que eu vou ler aqui agora. Verso 19 do capítulo 1 da carta de Tiago, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se você for corrigir o filho irado, se você for corrigir o seu funcionário irado, se você for corrigir o aluno irado, tudo isso é um fracasso. E eu estou aqui para te dizer que há um caminho, o caminho do equilíbrio. E com a graça de Deus nós podemos fazer coisas maravilhosas e ser instrumento para ajudar as pessoas a andar nos trilhos no caminho de Deus. Com essas palavras eu quero encerrar orando para que nós possamos ser pessoas equilibradas, comedidas e moderadas. Bendito Deus e Pai, rogamos a tua graça, o teu favor. Ensina-nos a portar como servos do Senhor, que tem a paciência, que tem o domínio próprio, para que nós possamos nos conter e também ensinar lições da parte do Senhor. Eu oro a Ti por esse telespectador em Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu espero você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.